Salmo 92, 12, é o primeiro texto que vamos ler nesse momento. Salmo 92, versículo de número 12, que nos diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Eu vou repetir: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Agora você vai voltar, o texto agora é Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Êxodo, capítulo 15, versículo de número 23. Podemos ler, sim ou não? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Diga assim: 12 fontes e 70 palmeiras. Senhor Deus, abra o nosso entendimento. Nós precisamos tanto do Senhor, desejamos tanto ouvir a Tua palavra. Nós já cremos, Senhor, que muitas coisas o Senhor já liberou sobre nós essa noite. Enquanto os Teus filhos dobraram os joelhos e clamaram ao Senhor, enquanto os Teus filhos levantaram as mãos junto com as vozes e adoraram ao Senhor, eu sei que o Senhor operou, curando, libertando, transformando, restaurando, restituindo, porque o Senhor de fato se inclina para ouvir a oração que sai desse lugar. É isso que a Tua palavra nos ensina a crer, e nisso cremos. Mas nessa hora, ó Pai, são os nossos ouvidos que se abrem para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que aquilo que o Senhor diz não pode não surtir efeito nenhum. Penetra e produz a causa, o efeito, o resultado para a qual é enviada a Tua palavra. Fala, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar adorando a Ele. Deus fez coisas tremendas no livro do Êxodo. O livro do Êxodo começa com a entrada desse povo no Egito. É assim que começa a história. Mas Êxodo quer dizer saída. Começa com a entrada, mas quer dizer saída. Porque não importa como começa, o que importa é como Deus fará terminar. Não importa como começou a tua trajetória, o que importa é o que Deus decidiu fazer nela agora. E houve um tempo que, devido ao clamor desse povo dentro do Egito, porque eles dobraram os joelhos, 430 anos depois, dobraram os joelhos, rasgaram o coração, já não suportavam mais tamanha opressão, e por isso buscaram ao Senhor. O texto vai dizer que Deus ouviu, e foi o próprio Deus quem falou. Deus fala isso com Moisés quando o chama para entrar no Egito e tirar o povo dele de lá. Você conhece essa história. O Moisés que lá dentro viveu durante 40 anos, aprendendo todos os costumes egípcios. Mas de repente mata um soldado egípcio, enterra na areia. No outro dia é descoberto e precisa sair do Egito. Vai viver agora 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, Deus estava tratando dele. É como uma esponja que Deus precisava limpar.
A esponja é aquilo que absorve. Ele absorveu muita coisa dentro do palácio no Egito. Deus precisava agora limpar Moisés de tudo aquilo, de todo o pensamento entranhado na mente dele, durante o tempo que ele aprendeu dentro do palácio, sendo criado pela filha de Faraó. Agora, 80 anos de idade ele tem, e Deus o chama para entrar no Egito e tirar o povo de lá. Ele questiona Deus porque não consegue ver nele possibilidade nenhuma disso acontecer. Porque ele reconhece as suas limitações. Esse é o ponto ideal para Deus nos usar. Enquanto alguém se acha, Deus não usa. Quando alguém reconhece as suas limitações, chegou no ponto ideal para Deus fazer o poder dele se aperfeiçoar na sua fraqueza. E é isso que vai acontecer com Moisés. Deus o convence aí, Moisés entra. Nós sabemos o que acontece dentro do Egito. Deus envia 10 pragas, humilhando os 10 pseudos deuses que Faraó e o povo egípcio adoravam lá dentro. Que na verdade não eram deuses coisas nenhuma. Eram entidades que eram adoradas por Faraó e por todo o seu povo. Deus envergonha essas 10 entidades e vai tirar o povo dele do Egito com braço forte, com mão poderosa, com voz de comando dada a Moisés. Moisés está à frente. O primeiro grande desafio, depois de sair do Egito, vai ser em Pi-Hahirote, que quer dizer beco sem saída, porque na frente tem o mar, do lado tem o deserto, do outro lado as montanhas de Seir, e atrás vem Faraó e o seu exército. Essa história você também conhece. O povo reclama, murmura, questiona Moisés. Nos trouxe aqui para nos fazer morrer aqui, porque aqui nem sepultura há para todos nós. No Egito, pelo menos, se tinha sepultura. Moisés vai falar com o Senhor e obtém a resposta de Deus. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel o quê? Marche. A gente precisa entender a hora que é para marchar. A gente precisa entender a hora que é para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa. Que bom que eles pararam para ouvir o que Deus estava direcionando. Vem a ordem, eles param, ouvem o que Moisés está dizendo, e Moisés ouviu muito bem o que Deus direcionou. Porque de acordo com o texto, ele vai para frente agora, estende a mão. E quando ele estende a mão, Deus sopra um forte vento oriental, um vento contrário, que de lá para cá começa a abrir o mar. E esse povo atravessa a pé enxuto. Esse povo atravessa do outro lado. A irmã de Moisés, Miriam, que nessa altura já tinha aproximadamente 90 anos de idade, abre a sua sacola, tira de dentro da sacola um tamboril e começa a tocar o tamboril, a adorar ao Senhor e chamar as outras mulheres a adorar com ela. Vai ter culto de adoração do outro lado. Sabe esse problema que está na sua frente? Vai ter culto de adoração do outro lado. Agora vamos ser sinceros, adorar do outro lado é fácil. Bonito mesmo é adorar do lado de cá com o mar estando ainda fechado. Bonito mesmo é levantar a mão crendo que Deus vai abrir aquele mar sem nenhum ventinho estar soprando ainda. Adorar com o problema resolvido, qualquer um adora. Levantar as mãos do lado de cá crendo que para esse problema Deus já tem a solução, é para quem tem intimidade com Deus, como Moisés tinha. Eles atravessam, chegam do outro lado, tem culto de adoração, e eles agora vão caminhar. 3 dias de caminhada. Quantos dias? 3 dias de caminhada. 3 dias de caminhada que ninguém tem nem um cantil com água. Ninguém tem um coolerzinho com as garrafinhas lá dentro. Ninguém tem água. 3 dias de caminhada, e quem está conduzindo esse povo é Deus. Deus coloca uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Eles não estavam indo para onde queriam. Eles estavam indo para onde Deus estava direcionando através da nuvem. Nesse momento eles não têm escolha. Eles têm que ir na direção que Deus aponta. E é Deus quem decide essa rota. Interessante, porque a rota que o GPS do céu deu para eles, nessa rota não tem água.
Imagina você sair de casa com seu carro com pouco combustível, colocar uma rota lá no Waze, e o Waze te mandar por um caminho onde não tem posto. Você vai dirigir 3 dias, e nesses 3 dias não tem um posto na estrada. A impressão que se dá é que vai chegar o momento e não vai ter como avançar, vai ter que parar. A rota que Deus traça para eles não tem água. Primeiro dia de caminhada, não tem água. Segundo dia de caminhada, não tem uma poça d'água em lugar nenhum. E são mais de 2 milhões de pessoas. Começa o 3º dia de caminhada. E nesse 3º dia de caminhada, essa rota, essa bendita rota, não passa nem por uma torneirinha. Não tem água e nem chove. Não tem um poço. Não tem uma fonte, não tem um rio, não tem nem um ribeiro. E nem água cai do céu, não chove. Sabe aquele momento em que a boca começa a ficar meio ressecada? Sabe aquele momento em que vai batendo uma tonteira? Sabe aquele momento em que a gente vai tendo que falar menos? Porque quanto mais se fala, mais resseca a boca. Sabe aquele momento que a gente vai ter que poupar energia, porque a coisa está ficando complicada? Eles estão vivendo isso. 3 dias caminhando e não tem água. Quando termina os 3 dias de caminhada, eles chegam em um lugar chamado Mara. E agora? Tem água. Imagina a euforia. Você está caminhando há 3 dias sem beber uma gota d'água. 3 dias. A euforia, quando você olha e diz, achei. Achou ou foi Deus que te levou até lá? É mérito seu ou foi Deus que te conduziu? Porque nesse ponto eles nem podem dizer achei. Era Deus que estava conduzindo. Então quem levou até ali foi Deus. Só que tem o seguinte, eles estão há 3 dias sem beber água. Quantos dias? Em casa, na sua casa, com calma, dá um Google e começa a pesquisar sobre limites do corpo humano. A média, na média, de acordo com as pesquisas, é que você consegue ficar 6 minutos sem ar. Na média. E de acordo com as pesquisas, você suporta 3 dias sem água. 3 dias sem água e o seu corpo não vai entrar em colapso. No 4º dia entra. 4 dias sem beber água, seu organismo não suporta. É o que dizem as pesquisas. E é interessante que eles caminham o 1º dia e não tem água. Caminham o 2º dia e não tem água. Estão caminhando o 3º dia, mas o 3º dia ainda não acabou. Antes do 3º dia acabar, a água aparece. Quem está caminhando um dia inteiro sem beber água está dizendo, cadê a água que não tem? Por que Deus não manda água? Está no prazo. Quem está caminhando o 2º dia e não vê uma gota d'água, está dizendo, eu vou morrer, eu não vou aguentar, eu não aguento mais 10 minutos sem beber água. Por que tiraram a gente do Egito e agora a gente não tem água? Imagina no 2º dia caminhando dizendo, gente, não tem água nesse lugar. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus não dá água para a gente? Está no prazo. Está dentro do prazo. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente reclama que Deus está demorando a fazer algumas coisas. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para você o seguinte, estou dentro do prazo. Deus se esqueceu de mim? Não, está dentro do prazo. Apóstolo, Deus não trouxe o meu marido? Está dentro do prazo. Apóstolo, Deus ainda não me curou? Está dentro do prazo. Apóstolo, eu ainda não sou mãe? Ainda está dentro do prazo. Mas eu já passei dos 40. Eu não estou falando do prazo da terra, eu estou falando do prazo do céu. Ainda está dentro do prazo. Só que a nossa impaciência é terrível.
A nossa ansiedade nos consome, tira o nosso sono, tira a nossa paz, tira a nossa alegria, nos impede de viver o hoje preocupados. Crises e mais crises de ansiedade. Hoje em dia, muita gente sofrendo com crises de ansiedade. Pessoas sofrendo. Pessoas dizendo, eu acho que Deus se esqueceu. Eu estou orando, eu estou vindo para o culto, eu estou clamando, eu leio a Bíblia, mas ainda não aconteceu. Deus ainda não fez. Deus está dentro do prazo. Gênesis capítulo 15. Abraão diz para Deus, o que é que o Senhor vai me dar, se eu ainda não tenho filho? E quem vai herdar tudo que eu tenho é a Eliezer, o Damasceno Eliezer. Olha o que ele está dizendo, eu vou morrer, e quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu mordomo. Aí Deus diz para ele, não, quem vai herdar o que você tem não vai ser Eliezer, vai ser o filho que vai sair das suas entranhas. Eu te prometi um filho, eu vou te dar um filho, eu ainda não te dei, mas eu estou dentro do prazo. O que Deus diz para Abraão no capítulo 15 é isso. Abraão, vai acontecer, mas ainda não aconteceu, eu estou dentro do prazo. Lembra de Ana? Ana está orando, está chorando, não quer comer. Ana está entristecida, Ana perdeu a fome. O que é isso? Característica de quem está sofrendo com crise de ansiedade. Perdeu a fome, não consegue nem comer mais nada, não tem apetite, não tem sono, não tem alegria, não tem paz. Por quê? Porque não tem filho. Ela olha para Penina e Penina não está tendo filho. Ela olha para ela e ela não está tendo filho. Ela diz, eu não estou com fome, eu não quero comer. Aí chega o marido dela e vê Ana nessa crise de ansiedade e diz, Ana, por que está assim o seu semblante? Por que você não quer comer, minha filha? Você perdeu a fome, você perdeu o apetite. Por que você está desse jeito? Acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? O que é isso? É o desespero do marido olhando para a esposa, e a esposa vivendo uma crise de ansiedade, porque não tem ainda o que sonha ter. Só que quando Ana vai para a ponta do altar, dobra os joelhos e faz um voto com Deus, no meio daquela oração, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que quando Ana saiu da ponta daquele altar, o semblante de Ana já não era mais triste. E olha que coisa, Deus usou a mula naquele dia. Como assim? Deus usou a boca do sacerdote Eli. Eli já não tinha mais vida no altar. Deus usou a mula, porque Eli olhou para ela e disse assim, você está embriagada? Ela disse, não, meu Senhor, não me tenha por uma mulher assim. Eu não estou embriagada, eu só estou derramando diante do Senhor toda a minha amargura de alma. Ana contou para o sacerdote, que já não tinha mais comunhão com Deus, o que estava acontecendo. E naquele momento Deus usou aquela mula chamada Eli. Por quê? Porque Eli olhou para ela e disse assim, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Sabe quantos anos depois? 25 anos já haviam se passado. Mas quando Deus usa a boca de Eli para dizer, vá em paz, é como se Deus estivesse dizendo, Ana, eu ainda estou dentro do prazo. Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Deixa eu pregar para alguém que não está conseguindo dormir, que só dorme à base de remédio, que não tem força para trabalhar, que não está tendo paz. Deus está dentro do prazo. Ana saiu dali com um semblante diferente. E o texto vai dizer que ela deu a luz a Samuel. E lá na frente ela ainda cantou assim, até a estéril deu a luz a 7 filhos. Por quê? Porque no tempo certo, Deus não vai te dar só o que você pediu. No tempo certo, Deus vai te dar muito mais do que aquilo que você espera. Lembra da mulher de Sunem? Mandou fazer um quarto para Eliseu em cima do muro.
Aí Eliseu manda chamar essa mulher e diz assim: olha, você vai ter um filho, porque essa mulher não tinha filho e o marido dela já era avançado em idade. Aí essa mulher olhou para Eliseu e disse assim: não minta para mim, não minta para mim, ou seja, não dá mais tempo. Mas Eliseu olhou para ela e disse: nesse tempo, segundo o tempo da vida, você vai abraçar um filho. O que Eliseu está dizendo para ela, profetizando na vida dela, debaixo de uma autorização de Deus? Deus ainda está dentro do prazo. Posso falar mais um, sim ou não? A mulher de Manoá, a pastora pregou aqui sobre ela, a mãe de Sansão. Como aquela mulher era conhecida naquela região? Estéril. A mulher de Manoá, a pobre coitada, a amaldiçoada, a mulher estéril. E por que o senhor está dizendo que era conhecida assim? Porque só podia constatar que a mulher estéril depois de 10 anos de tentativa e mesmo assim não engravidando. Então já fazia mais de 10 anos que aquela mulher tentava ser mãe e não conseguia. Mas o anjo desceu, aleluia. O anjo desceu, eu vou repetir, o anjo desceu, olhou para ela e disse assim: ó, ai meu Deus, olha o que o anjo falou para ela: você é estéril, nunca concebeu, mas conceberás. O que é isso? Eu conheço o teu presente, sei do teu passado e projeto o teu futuro. Você é estéril, nunca concebeu, mas conceberás. O que Deus está dizendo para ela? Eu ainda estou dentro do tempo. Lembra de Zacarias apresentando incenso ao Senhor na hora da oração? De repente veio um anjo Gabriel para do lado do altar e diz: Zacarias, não temas, as suas orações foram ouvidas, e Isabel, tua mulher, vai dar à luz a um filho. Como que isso vai se dar? Se eu já estou velho, a minha esposa é velha, e já cessou na minha esposa o costume das mulheres. Aí o anjo olhou para ele e disse assim: ó, Zacarias, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a te dizer essas boas novas. Ou seja, Deus mandou descer aqui para te dizer que Ele ainda está dentro do prazo. Tua mulher vai dar à luz sim. E Isabel engravidou e João nasceu. Eu poderia encaixar a sua história aqui, porque alguém já disse para você que não dá mais tempo. Alguém já disse para você que acabou. E quem sabe esse alguém seja o teu espelho de dizendo isso. Quem sabe os teus pensamentos não te dão sossego. Você quer, mas o pensamento contrário vem e diz: não dá mais tempo. Você quer, mas no teu íntimo aí tem uma palavra negativa dizendo: acabou, é melhor desistir, para não nutrir esperança e se frustrar de novo. Mas Deus, eu repito, me trouxe aqui para te dizer: Ele conhece você, sabe até onde você aguenta, e Ele está dentro do prazo. Só vou falar mais essa. 2 discípulos, no domingo da ressurreição, Jesus disse: eu vou morrer, mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Passa o primeiro dia, Jesus não ressuscita. Passa o segundo dia, e Jesus não ressuscita. Aí na manhã do terceiro dia, 2 discípulos dizem: vamos embora, porque ele não ressuscitou. Mas peraí, ele não disse que ia levantar no primeiro dia, ele não disse que levantaria no segundo dia, mas ele disse que nada iria impedir de levantar no terceiro. Na manhã do terceiro dia, eles desistiram e foram embora, mas ainda estava dentro do prazo. Aí Jesus desceu, começou a caminhar do lado deles, e quando eles chegaram a Emaús, 15 quilômetros de distância, Jesus se revelou para eles. E aí eles descobriram que perderam tempo por terem duvidado. A ansiedade deles fez com que eles saíssem do lugar da vitória minutos antes da vitória. Deixa eu voltar para esse povo que está caminhando há 3 dias. Primeiro dia caminha, e é claro que aqueles que são mais ansiosos, desde o primeiro dia já estavam reclamando, dizendo: não estou aguentando mais, não estou aguentando mais.
Olha para o teu irmão, me ajuda, e diga assim para ele: viu como você estava errado? Como assim? O senhor conhece a minha vida? Não. Mas você quer ver como eu te provo que você estava errado? Que em algum momento da sua vida você disse assim: não estou aguentando mais. E aguentou, está aqui. Algum momento da sua vida você disse assim: não tem mais jeito. Ei, olha aí, você está aqui, teve jeito. Em algum momento você já disse assim: para mim acabou, não tem mais solução. Você estava errado. Olha você aqui. Imagine pessoas ali caminhando no segundo dia de caminhada, eles dizendo: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Se não bebermos água, nós iremos morrer. Segundo dia. Só que a ciência já comprovou que a gente aguenta ficar 3 dias sem beber a água. E Deus já sabia disso muito antes de se realizar pesquisa nos Estados Unidos. Deus sabia que a sede não mataria no primeiro dia. Deus sabia que a sede não mataria no segundo dia. Deus sabia que a sede não mataria nas primeiras horas do terceiro dia. Mas antes de chegar o 4º dia, Deus providenciou a água. Então olha aqui para mim: antes de você sucumbir, a tua vitória vai chegar até você. Essa luta não te mata, essa dificuldade não te mata, esse problema não te mata. Deus sabe até onde você aguenta. Eu vou repetir para alguém que precisa vencer a crise de ansiedade: Deus sabe até onde você aguenta. Mas apóstolo, Deus ainda não fez. Ainda não, mas pode ter certeza, Ele vai fazer. Aí eles chegam em Mara, 3 dias, no limite. Percebeu que foi no limite? E por que foi no limite? Está no texto. Ali os provou, e ali os provou. Quando eles chegam no limite, a água está ali. Só que tem um detalhe: a turma, quando vê a água, é claro que correu para a água. Mas quando meteu a mão na água que trouxe a água à boca, cuspiu. Por quê? Está no texto aí, é amarga. As águas eram amargas. 3 dias de caminhada, esperando encontrar água. E quando encontram, não é aquilo que eles querem. 3 dias, não aconteceu no primeiro, não aconteceu no segundo. Antes de acabar o terceiro, tudo bem, aconteceu. Só que não aconteceu aquilo que eles esperavam. E aí faz o quê? Desiste. Diz: Deus se enganou. Deus perdeu o controle. Porque se chega no terceiro dia, nesse lugar, e o corpo humano aguenta 3 dias sem água, mas quando eles chegam aqui, essa água é amarga, eles vão morrer. Eles estão 3 dias andando. Já caminhou 3 dias? Se você caminhar um dia, no final do dia, você está dando cãibra, tudo quanto é parte do corpo. Por quê? Esforço excessivo. A batata da sua perna aí, ó, começa a embolar. Os seus dedos começam a se contorcer. Você fica cheio de cãibra. Eles estão caminhando há 3 dias. Aí eles chegam em um lugar, porque eles precisam de água. Só que quando eles trazem a água à boca, a água é amarga. E quando é que a água se torna amarga? Quando tem excesso de potássio. O excesso de potássio deixa a água amarga. E para que serve o potássio? É remédio contra a cãibra. Tem uma falsa ideia: come uma bananinha caturra porque é muito potássio, evita a cãibra. Come um cacho, vai dar cãibra. Por quê? Porque não tem a quantidade de potássio suficiente na banana. Mas na água amarga de Mara, com certeza Deus tinha colocado tudo aquilo que eles precisavam. Aí eu vou falar. Tem hora que Deus não dá aquilo que a gente quer. Tem hora que Deus traz aquilo que a gente precisa. Antes de te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa.
Mas por que ele não me dá logo? Ele está dentro do prazo. Segura. Antes de te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. Por exemplo, antes de fazer o milagre, Ele te trouxe para o culto para você ouvir a palavra que você precisa. Antes de fazer o milagre, você precisa ser alimentado. Aí eles reclamam, murmuram, se queixam. Aí o que acontece? Deus, com misericórdia, olha para Moisés e diz: Moisés, está vendo aquele lenho ali? Corta aquela madeira, aquele galho, joga na água. Moisés vai lá, obedece a Deus, corta um galho, joga na água. E quando joga esse galho na água, a água fica potável. A água já não está mais amarga. Se Deus colocou ali água amarga, é porque eles precisavam de água amarga. Só que eles não estão querendo provar daquilo que eles precisam. Eu vou falar, posso falar? Aí olha o que vai acontecer. Agora que a água ficou boa, eles vão beber dessa água. Só que quando eles levantam os olhos, que olham mais adiante um pouco, eles enxergam mais árvores. E a região de Elim. E olha que coisa. Eles vão até Elim. E quando eles chegam em Elim, o texto vai dizer que tinha 12 fontes de água ali. O caminho de Mara para Elim é descida. Era só descer um pouquinho para encontrar o que queria. Eu vou dizer de novo. Era só descer um pouquinho para encontrar o que queria. Olha o que eles encontram em Elim: 12 fontes de água doce e 70 palmeiras sombra. Em Elim tem água para beber, e em Elim tem sombra para descansar. Mas olha o que esse povo fez: rejeitou o remédio de Mara. Sabe o que acontece? Deus não tirou as fontes de Elim, deixou lá. Deus não tirou as palmeiras de Elim, também deixou lá. Mas eu tenho muita certeza que mesmo depois de beber das 12 fontes de Elim, teve muita gente que saiu dali mancando, que saiu dali todo torto, porque cheio de cãibra, porque rejeitou o remédio de Mara. Deixa eu te falar uma coisa. Para de querer ensinar Deus a fazer. Quem sabe o que você precisa é Ele. E além de saber o que você precisa, Ele também sabe o que você quer. Mas Deus nunca vai colocar o que você quer antes do que você precisa. Eu vou dizer de novo. Deus nunca vai colocar o que você quer antes do que você precisa. O que você quer está depois daquilo que você precisa. As fontes estavam lá, só que antes tinha as águas de Mara. Primeiro eles precisavam de remédio, para depois receber as águas da vitória. Sabe o que acontece com gente que bebe a água da vitória sem provar do remédio? Pergunta para mim o quê? Cai, desvia, vai para o mundo. Daqui a pouco está lá na Netflix assistindo o que não é para assistir, está vendo o Big Brother, sabendo todo mundo que está entrando, que está saindo. Agora, quando você prova primeiro o que você precisa, para depois aquilo que é um milagre para você, você recebe aqui e continua firme, crente, com a família na presença de Deus, levantando as mãos e adorando. Eu vim aqui falar para um povo que nessa noite vai beber tudo o que precisa. Eu vou terminar. Eles chegam em Mara, missionária Fabiana, e começam a reclamar. Ao invés de reclamar, desce para Elim. Para de reclamar em Mara e desça até Elim. Por quê? Se você parar de reclamar em Mara e descer até Elim, você vai ver que já tem motivos para você adorar ao redor daquelas fontes de água.
Ao invés de ficar reclamando em Mara, desça para adorar em Elim. Passe por Mara, ou seja, aceita o que você precisa e adore diante daquilo que você quer. 12 fontes de água. É deserto. Se fosse 12 fontes de água em qualquer outro lugar, poderia ser uma água qualquer. Mas 12 fontes de água em Elim era milagre. Você pode imaginar então o sabor daquela água? Porque uma coisa é aquilo que a terra me dá, outra coisa é aquilo que Deus coloca ali para mim. O que Deus tem é muito melhor. 70 palmeiras. E o que tem a ver esse texto com o texto que a gente leu no Salmo 92? É porque Deus está ensinando para eles aqui. Vê no texto que Deus deu estatutos para ele. Vê no texto que Deus os provou em Mara. Vê no texto que tudo que está acontecendo aqui é didático. E por que tem palmeiras então ali? Aí lá no Salmo 92 a Bíblia diz que o justo crescerá como palmeiras. E o que acontece com a palmeira que Deus planta? Cresce onde ninguém cresce, e cresce como ninguém cresceria. Eu vou dizer de novo: cresce onde ninguém cresce, e cresce como ninguém cresceria. Porque para crescer palmeira no deserto, está crescendo onde ninguém cresce, e está crescendo como nenhuma outra árvore cresceria. Que nenhuma árvore cresce no deserto, que não tem sustento para as raízes. E olha o que o texto vai dizer: palmeiras e cedro. Sabe o que Deus está falando no Salmo 92? Pergunta para mim o que? Sombra. Não estou entendendo, apóstolo. Deus estava curando em Mara, sustentando em Elim, para que eles fornecessem sombra para alguém. Porque tem hora que tudo que a gente precisa é disso, gente. De quê? De água limpa e sombra para descansar. Deixa eu te dizer uma coisa. É estranho o tempo que a gente está vivendo. É muito estranho. Tem muita gente que chega na igreja como esse povo chegou a Mara. Tem muita gente que chega na igreja como esse povo chegou a Mara. Como assim? Eu pensei que eu ia chegar aqui, o meu problema seria resolvido. Vai ficar murmurando ou vai descer até Elim? Eu pensei que quando eu chegasse, todos os meus problemas seriam solucionados. Não, primeiro Deus te prova, primeiro Deus te cura, primeiro Deus te trata, primeiro Deus te ensina. Aí depois você desce e bebe água. Tem gente que não quer descer e está querendo sombra. Tem gente que não quer descer, mas está querendo fonte. Se não descer, vai ficar com água amarga de Mara. Nessa noite Deus está dizendo: a água amarga de Mara era para ser remédio, mas se tiver disposição para descer, eu tenho 12 fontes para você. Eu não sei quem é você. Eu não sei o que você estava esperando quando você passou por essa porta. Eu não sei se você esperava chegar aqui dentro e Deus trouxesse até você um cheque em branco do céu, para você colocar nesse cheque em branco do céu o que você quiser, e sair daqui dizendo: pronto, nem preciso voltar, porque já resolvi o meu problema. Isso aqui não é casa de encosto para te dar passe. Isso aqui não é pé de imagem católica para você acender vela. Isso aqui é a casa de Deus, onde Deus primeiro te cura, onde Deus primeiro te ensina, onde Deus primeiro te sara. É a primeira vez que Deus vai dizer: eu sou o Deus que te sara, eu sou Jeová Rafá. Primeiro eu curo você, primeiro eu trato de você, aí depois você desce e vê que já está tudo preparado para você.
Eu estou pregando para gente que está precisando descer. Eu estou pregando para gente que está precisando encontrar as fontes. E o que é essa palavra? É a água amarga. Essa palavra não é aquilo que você queria. Essa palavra é aquilo que você precisava. Essa palavra não é agradável ao paladar, mas se você deixá-la entrar, é isso que vai te dar força para você caminhar. Eu estou pregando para gente que precisa fazer isso hoje, que precisava dessa água de Mara, que é essa palavra, e que daqui a pouquinho vai descer para Elim. Para quê? Para adorar a Ele, para descobrir o que Ele já preparou. E tem um negócio que é muito bonito aqui. Pergunta o quê? Quando você descer, você vai ver que já tinha palmeira lá. Quem são essas palmeiras que estavam lá? Você percebe que quando ele chega, as palmeiras já estavam? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou terminando, tenha paciência comigo, está calor. Quando eles chegam lá, as palmeiras já estavam lá. Então, se as palmeiras já estavam lá, as palmeiras chegaram lá primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa casa já tem palmeira. Por quê? Deixa eu voltar para Salmo 92. Porque o justo será como palmeira que floresce. O justo será como palmeira plantada que floresce. Nessa casa já tem palmeira. Não estou entendendo não. Gente que chegou primeiro e tem sombra para te ajudar a descansar. Nessa casa tem palmeira. Gente que já passou por Mara, já foi curado, e hoje é palmeira plantada na beira de 12 fontes. Não falta água, não falta não, e nem falta sombra para quem precisa. Fique em pé comigo que eu quero terminar com você de pé. Palmeira que cresce no deserto. Repita comigo, cresce. Mas Deus não faz crescer sem propósito. O propósito da palmeira crescer não é fornecer sombra para si mesmo. O propósito da palmeira crescer é fornecer sombra para quem precisa. Apóstolo, eu não estou entendendo. Eu creio que tem uma palmeira do seu lado. Eu creio mesmo. Eu creio que Deus nessa noite trouxe gente para beber da água amarga de Mara para ser curado. E se descer um pouquinho, você vai ver que já tem uma palmeira aí do seu lado. O que é isso? Gente para te ajudar do seu lado. Tem gente que vai orar por você do seu lado. Tem gente que vai profetizar sobre a sua vida do seu lado. Não é crescer para aparecer, é crescer para fornecer sombra. Não é crescer para ficar maior do que o outro, é crescer para ajudar mais gente. Está comigo aqui para dar glória a Deus?